Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre uma aplicação que segue esse conceito aqui da formação C# multiplataforma. Basicamente, a estrutura de conhecimento que futuramente nós iremos aprender é como instalar um Linux com base na distribuição Fedora, instalar o SDK.NET, instalar o VS Code, instalar o Git, instalar os bancos de dados, aqui é opcional. Algumas aplicações iremos utilizar banco de dados integrados, outras serão apenas aplicações de input e output e não há necessidade disso. Também a parte de instalação dos frameworks. Depois, como configurar tudo isso e integrar para que a gente consiga desenvolver. Vamos aprender um pouquinho dos conceitos básicos de Linux, voltado principalmente para essa parte de desenvolvimento. Os conceitos básicos do C#, o que é classe, o que é um objeto, qual a diferença de uma classe estática, de uma classe de objetos, laço de repetição, alocação de variáveis, enfim. Essa questão mais básica da linguagem também iremos analisar. Depois vamos aprender o conceito básico da programação XAML, que vai servir para a parte do front-end em XAML e back-end em C# e como integrar essas duas com base aí na infraestrutura que nós criamos. E por último, a gente vai construir um projeto com base em tudo isso que nós aprendemos. Então a primeira etapa é configurar o ambiente, instalar o sistema operacional Linux para você poder desenvolver. Eu posso desenvolver no Windows? Sim, alguns comandos vão mudar, mas isso aí você vai aprender aí, você busca como que faz aquele comando no Windows. Então isso já faz parte do curso. Você não vai pegar nada pronto, você vai ir atrás da informação e vai resolver, que é isso que acontece no dia a dia. Os fundamentos básicos aí da parte do .NET, do ecossistema .NET, ou seja, nós não iremos só entender o que é o C#, mas entender toda essa infraestrutura que nós desenvolvemos em cima desse SDK de desenvolvimento, que nesse caso aqui vai ser o .NET.5, mas existe outros, por exemplo, .NET Framework, que se você desenvolve dentro do Windows, provavelmente você utilizou aí na parte de Windows Forms, porém existem as limitações. O .NET Framework só roda dentro do Windows, então se você vai desenvolver com WPF ou Windows Forms, então você vai atingir só esse público aí de desenvolvimento. Já o foco dessa formação não, é você construir aplicações que vai rodar dentro do Windows, Linux e Mac. Mas para isso você precisa entender a plataforma que você está desenvolvendo. O que é linguagem intermediária, o que é DLL, compilação, a diferença do runtime para a parte do SDK. Então existe, né, uma questão que está muito além do C# que você precisa entender. Você não precisa conhecer tudo, mas você precisa entender e ter essa visão de cima de como as coisas estão funcionando interligadas dentro da plataforma. Uma coisa legal também que a gente vai aprender é ter uma percepção sobre a estrutura básica de classes que são fornecidas pelo .NET, que são consumidas pela linguagem C#, F#, VB. Então isso também é uma das questões. Um outro ponto que eu não vou abordar aqui, futuramente sim, na parte do Blazor e também do WebAssembly, que isso aí já vai fazer parte da formação, mas é a longo prazo, porque tem a ver também com essa questão. Eu não vou abordar a parte de ASP, mas a parte de Blazor talvez sim, mas o WebAssembly com certeza, porque ele vai se integrar a um módulo que já é um pouquinho mais avançado, mas que vai ter um conceito muito interessante, porque a gente vai desenvolver uma única base de código para rodar em Linux, Mac, dispositivos mobile. Isso vai ser fantástico, mas isso aqui deixa lá para frente, é só um spoiler. A parte aqui de instaladores, isso é uma parte fundamental, porque aqui eu tenho algumas distribuições. Então a gente vai criar um instalador para o ambiente Linux e ele vai poder ser instalado em várias distribuições. Então eu não vou criar uma aplicação só para o sistema Ubuntu. Não, eu vou criar um instalador
seguindo um pacote específico, e aí ele vai poder ser instalado no Fedora, no Arch Linux, no SUSE, no Mint, enfim, na maioria das distribuições. Então isso é bem importante. A gente também vai dar uma olhada aí na parte de instaladores. Do Windows é o executável, né? Então a gente cria o pacote e aí a pessoa vai lá e clica no botão e next e instala o sistema. Nós também vamos aprender a fazer isso. E na parte de Mac eu não sei se eu vou conseguir explorar isso dentro do curso, porque eu não tenho um ambiente, mas pelo menos saber o instalador para Mac a gente vai conseguir ver, criar a aplicação, e qualquer coisa eu peço para um amigo fazer a instalação no computador dele. E por último, né, a programação na unha. Ou seja, eu coloquei a foto do Visual Studio aqui porque a gente está acostumado, se você já desenvolve com esse ambiente, com a facilidade que ele nos dá de criar muitas coisas. Então na parte de desenvolvimento adianta muito esse processo, porque é uma ideia muito rica em recursos, então agiliza bastante. Só que aqui no ambiente que nós vamos desenvolver, nós não temos o Visual Studio. Então a maioria das coisas que nós iremos fazer vai ser na unha. Não vai ter interface gráfica, apenas o VS Code e código e mais código. E isso é importante. Demora, mas a visão e o conhecimento que nós vamos ter é muito maior do que uma pessoa que simplesmente fica dependente da IDE. Se tirar a IDE dessa pessoa, ele não programa, porque ele é dependente. Mas se colocar você e essa pessoa, com certeza você vai conseguir desenvolver. Mas são questões mais técnicas, né? E a gente vai focar mais na parte de desenvolvimento, começar a desenvolver aplicações mais simples, e à medida que vai evoluindo, você pode contratar uma IDE mais robusta para dentro também do Linux. Mas o Visual Studio não tem ainda para Linux. E o principal de tudo aqui, eu acho que é o coração da formação, é saber buscar as próprias respostas e não depender de receitas prontas. Isso é extremamente importante, principalmente no framework que nós vamos utilizar. A documentação dele não é tão rica em demonstrações, então ali tem a parte de alguns exemplos, mas você precisa às vezes, como é que eu faço uma customização, como eu utilizo esse método, esse evento aqui, e você não tem. E aí você vai atrás de informação na internet, você consegue achar coisas parecidas, e aí é esse processo que se assemelha muito com o mundo real. E isso eu estou vivendo no dia a dia, de querer desenvolver alguma coisa, ler a documentação técnica, não entender, e ir atrás de informação, passar dias após dias tentando achar como que aquilo pode ser feito e solucionar o problema. Então isso é que é gostoso, sabe? Você entender que você está diante de um desafio, você não tem documentação ou exemplos suficiente para poder desenvolver. Documentação tem, mas às vezes é muito técnica e você não consegue entender de início. Aí você precisa descer um nível mais abaixo para aprender os fundamentos e sim depois entender o que está sendo feito, né? Então muita coisa que do curso a maioria vai estar mastigada, né? Mas posteriormente você vai se deparar com coisas que eu não sei e você vai ter que ir atrás, não só em relação ao framework, mas relacionado ao C#, ao ambiente Linux, principalmente problema de configuração você vai ter bastante. Por exemplo, a IDE não vai funcionar, no IntelliSense não vai funcionar, algum plugin não está funcionando. Você compilou o projeto, deu pau, onde é que o problema aconteceu? E aí você vai ficar doido, o Linux travou, né? São coisas assim que você vai ter que lidar. E isso faz parte, né, se você quiser seguir a carreira de programador. Então agora vamos ver o que nós temos aqui em mãos de uma aplicação simples que eu já desenvolvi com essa pegada. Vou abrir aqui o terminal para a gente acessar aqui a estrutura da nossa aplicação. Ainda não criei o instalador dela, então eu vou acessar aqui através dos binários. Então deixa eu acessar aqui, ó. Está aqui na pasta dos binários e aqui, ó. E aqui eu tenho toda a estrutura do meu arquivo, as DLLs que são dependentes, tá? Mas enfim, eu não vou entrar em méritos agora, eu só vou executar a nossa aplicação para podermos entender aqui algumas questões. Essa aplicação, tá, ela é baseada em uma biblioteca que eu desenvolvi
para trabalhar com gerações de padrões aleatórios. Por exemplo, eu quero gerar CPFs aleatórios, gerar CNPJ, CNH, nomes aleatórios. A parte lá de Lorem Ipsum também eu vou colocar aqui. Enfim, o que eu puder colocar, CEP, telefone, celular, tudo isso a biblioteca vai fazer. É bem simples. Uma linha de código para instanciar o namespace, uma linha para instanciar a classe, e aí você chama os métodos de criação. Está na descrição, tá? Se você quiser entender o vídeo lá, e também no blog lá do meu site você pode entender. É tranquilo de usar, não tem muito segredo não. Então aqui eu tenho uma aplicação que ela é responsiva, tá? Ela segue o mesmo padrão aí de CSS com HTML, ó. Então, ó, ela tem essa questão de responsividade. Deixa eu aumentar aqui. É óbvio que tem algumas questões aqui de alinhamento que eu não tratei ainda, de margem, mas aqui a título de exemplo eu não finalizei. A parte aqui também, isso aqui é tranquilo, né, de mudar. Agora vem um detalhe, isso aqui é um dos recursos, o tempo que essa imagem ela vai aparecer, isso aqui também pode ser controlado. Eu vou passar o mouse em cima da imagem, você percebe que ela vai aparecendo aos poucos. Esse tempo de fade, né, ele pode ser controlado, e existem outros efeitos, né, então isso é bem importante para a gente colocar dentro da aplicação. Você percebe que aqui tem um gráfico transparente. Eu também posso aumentar aqui, ó, diminuir. São controles que posteriormente eu vou apresentar para vocês na parte de dashboard. Aí aqui eu tenho os controles, né, que são ativar a máscara de texto. Aqui eu tenho um combo box que lista todas as fontes que eu tenho instalada na minha máquina. Aqui está as fontes. Depois eu tenho aqui a parte de tipos de geração. Os que estão em branco aqui são os habilitados, e os outros ainda não configurei. E nessa caixinha aqui eu defino a quantidade que eu quero de gerações, tá? Eu coloquei 22 aqui. Aqui esse botão era para ser o botão de gerar, eu coloquei clear, mais tranquilo. Então agora eu falo o seguinte, ó, eu quero que gere 22 CPFs com máscara de texto. Então eu vou clicar aqui, ó, ele gerou a quantidade, aí ele abriu esse formulário aqui. Você percebe que eu tenho aqui o botão TXT e CSV, que seria, eu vou criar um arquivo TXT com esses dados aqui e um arquivo CSV ou HTML. Aqui do lado eu tenho um exemplo de lista, que é um list box. Você percebe que eu consigo configurar um título, as letras aqui, eu consigo ocultar esses itens aqui, ó, certo? Consigo maximizar aqui no conceito de responsividade. Ainda não coloquei aqui nos controles de cima, mas aqui já está funcionando bem legal. Eu consigo também manipular aqui, ó, a questão das colunas, certo? Vamos aumentar aqui, ó. E então é bem bacana essa questão, tá? Para a gente poder trabalhar com esses controles. Eu vou criar aqui um primeiro documento, eu vou chamar de txt doc. Eu vou criar ele aqui. Eu já coloquei o caminho aqui direto para os meus documentos. E vou colocar aqui também o CSV doc. Então vou construir aqui os dois. Eu vou abrir aqui um outro terminal. Eu vou abrir por esse aqui mesmo. Eu vou acessar aqui meus documentos, ls documentos, beleza? Agora eu vou dar um ls aqui, ó, os dois arquivos que foram criados, CSV doc e txt doc. Eu vou ler o conteúdo desses arquivos, então eu vou dar aqui um comando csv, beleza, ó, está aqui, ó, os arquivos gerados. Agora eu vou dar um mesmo comando para ler o txt doc, beleza, ó, txt doc está aqui, ó, os arquivos, as informações que foram geradas, beleza? Vou dar um clear aqui para limpar, Eu vou também apagar esses dois arquivos, rm, e vou chamar aqui o txt-doc e o outro é o csv-doc, e vou apagar, vou dar um ls para listar, ó, foram apagados, ls, pronto. Dentro dos meus documentos eu tenho só esse arquivo aqui, que a gente vai falar sobre ele posteriormente. Muito bem, eu vou fechar, e aqui você percebe que foram geradas essas informações. Para concluirmos aqui, perceba um detalhe, eu vou abrir aqui, ó, meus documentos, e aqui em documentos
eu acabei fechando, né, o TXT. Deixa eu criar um outro aqui, um CSV, ó, já foi criado aqui. Vamos abrir ele para você poder entender aqui uma questão importante, que é um dos próximos vídeos que eu vou passar para você. Ó, ele está pedindo aqui para eu confirmar, eu já confirmei aqui. Não, isso aqui não. Ele está pedindo aqui para eu confirmar, beleza? Vou clicar em OK. E ele já abriu aqui, ó. Tá aqui, as informações foram exportadas para um CSV que foi abrido aqui dentro do LibreOffice. Então, como você viu, eu consigo trabalhar aqui com planilhas eletrônicas dentro do ambiente Linux e não necessariamente eu ficar preso ao ambiente Windows e o mundo Office. E aí você tem a questão de licença para você pagar e utilizar. E na maioria das vezes a gente vai pagar a licença do Office apenas pela programação VBA. E posteriormente você vai perceber que eu vou pegar aqui um arquivo CSV e a gente vai extrair as informações deles, processar através de linguagem de programação lá dentro do C#, fazer as combinações, vinculações, agregações e gerar painéis, gerar dashboards sem necessariamente você ter um Excel. Isso é totalmente possível, é óbvio que requer muito mais conhecimento, porque você vai trabalhar com programação, mas não é nada impossível, e depois que você pega a base, você percebe que você voa abaixo e vai ser muito gostoso trabalhar com isso. Mas eu vou deixar para depois. Na aula de hoje a gente fica por aqui e eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixa aí. Se você quiser fazer parte dessa formação, desenvolvedor C# com foco em aplicações desktop que rodem em Linux, Mac e Windows, vem comigo que a gente vai focar nessa estrutura, nesse tipo de conhecimento, e assim que for liberando oportunidades a gente pode aprender outra tecnologia, mas nada de básico de isso, básico daquilo. O negócio aqui é focar em uma coisa e aprender de verdade. Depois que você aprender, aí sim você pode partir para outra tecnologia, porque senão a gente atira para todo lado, chega no final você sabe o básico de tudo, mas não consegue construir uma aplicação do zero e instalar ela em um cliente, porque simplesmente você aprendeu tudo na superficialidade. Então é importante a gente focar nesse tipo de conhecimento. Um forte abraço, o meu nome é Carlos Antônio, fica com Deus, fui!